Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma reviravolta. O presidente Trump abruptamente reverteu sua própria decisão. Em resumo, gente, depois dele ter cancelado as negociações de estímulo fiscal, dizendo que queria esperar até depois das eleições de novembro, Trump voltou atrás e disse que assinaria medidas de estímulo individuais, incluindo um pacote de 25 bilhões para as companhias aéreas e outra rodada de cheques de 1.200 para indivíduos, né? E mais 135 bilhões de dólares para o PPP, né? Que são para as empresas, para as pequenas empresas. Se vocês assistiram o meu vídeo anterior, ou se vocês têm acompanhado as notícias, vocês sabem que na terça-feira à tarde, o presidente Trump surpreendeu todo mundo com um tweet onde ele dizia que estava cancelando as negociações do pacote de estímulo econômico até depois das eleições presidenciais. E isso teve uma repercussão bem negativa, inclusive entre vários políticos republicanos que disseram que adiar o pacote de estímulo era um grande erro. Os democratas foram além, né? E disseram que atrasar o pacote de estímulo era irresponsável. E mais importante do que o que os democratas, os republicanos disseram, é o que o Jerome Powell, né, que é o presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, o que ele disse na terça-feira. Ele fez um alerta de que a retomada dos Estados Unidos seria muito mais veloz se houvesse uma combinação de política fiscal com a monetária. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas o Federal Reserve tem tentado fazer o que está ao alcance deles. E no momento, a faixa de juros está entre 0 e 0,25%. Eu sei que nem todo mundo está em condições, mas agora é um ótimo momento para você comprar uma casa, né? Comprar imóveis. Mas enfim, vamos especificamente ao que Jerome Powell disse. Ele diz o seguinte: neste estágio inicial, eu diria que os riscos da intervenção política ainda são assimétricos. Muito pouco apoio levaria a uma recuperação fraca, criando dificuldades desnecessárias. Basicamente, gente, o que ele quis dizer é que mesmo que as ações de estímulo no futuro acabem se revelando maiores do que o que era necessário, que elas não seriam um desperdício. E que mais valia fazer um pacote maior do que menor, né? As pesquisas, gente, das pesquisas mais recentes das eleições estavam mostrando Joe Biden com uma liderança de até 16 pontos percentuais. A gente ainda não sabe que impacto essa decisão do Donald Trump aí de parar com as negociações vai ter, né, nos números. O que vocês acham? Vocês acham que o Donald Trump fez a coisa certa em parar com os estímulos, com as negociações do pacote completo de estímulo, ou que ele cometeu realmente um grande erro, como os próprios republicanos disseram? Deixa aí a sua opinião nos comentários, que ela é muito importante pra gente, viu? Mas enfim, agora então a Casa Branca está aí tratando de criar um plano para então aprovar uma medida individual que vai enviar um cheque de 1.200, né, para as pessoas, socorrer, aprovar uma medida para socorrer as companhias aéreas que foram realmente muito afetadas pela pandemia, né, uma das indústrias mais afetadas pela pandemia, e também fornecer essa segunda rodada aí do PPP para as pequenas empresas. À frente dessa tentativa aí de aprovar essas medidas individuais está o chefe de gabinete da Casa Branca, o Mark Meadows, e o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, que já estava negociando com a Nancy Pelosi antes, né? Então eles estão à frente dessa empreitada pelas ordens do presidente Trump. Se você não tem acompanhado as notícias, deixa eu te colocar a par, né, de como que a gente chegou nesse ponto. Como vocês devem saber, o presidente Trump foi infectado com Covid-19 na semana passada
ele acabou sendo hospitalizado, e isso acabou tendo um impacto positivo nas negociações do pacote de estímulo. As negociações foram retomadas e havia um nível de otimismo muito grande entre os republicanos e os democratas, eles finalmente chegarem a um acordo. Inclusive, quando o Trump ainda estava hospitalizado, ele passou um tweet, né, dizendo: cheguem num acordo, simplesmente cheguem num acordo, porque nós precisamos aprovar esse pacote de estímulo. Então, imagina a surpresa de todo mundo quando, de repente, na terça-feira passada, o Trump vem e diz que, né, vai parar com tudo, vai parar com as negociações. Instruiu, né, os representantes dele a parar com as negociações. Não fazia sentido nenhum, né? Houve depois uma notícia que saiu dizendo que o Trump teve uma conferência, né, privada com Mark Meadows e com o líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, e que talvez haja ocorrido uma falta de comunicação, uma má interpretação da negociação que estava sendo feita entre a Nancy Pelosi e o Steve Mnuchin, e essa má interpretação do que estava realmente sendo negociado acabou sendo aí o estopim, né, para o presidente Trump tomar aquela decisão tão surpreendente, né, em querer cancelar todas as negociações. Outros dizem que, na realidade, o Mitch McConnell, né, o líder da maioria do Senado, na realidade disse para o Trump: olha, não adianta nada vocês conseguirem um acordo com a Nancy Pelosi, porque eu não vou conseguir aprovar isso no Senado, eu simplesmente não tenho os votos necessários, então não vai ser aprovado, então não vamos perder nosso tempo com isso, vamos focar na aprovação da nossa indicada para o assento da Corte Suprema e vamos colocar todo o nosso esforço aí. Porém, gente, essa atitude do Trump, né, de publicamente anunciar que ele estava instruindo o cancelamento das negociações, teve uma repercussão muito negativa, né? Assim que ele fez esse tweet, as bolsas despencaram, ele teve críticas por parte, inclusive, né, como eu falei, de republicanos. Por exemplo, a senadora republicana Susan Collins discordou completamente da decisão do presidente Trump e publicamente disse que atrasar essas negociações, né, do pacote de estímulo até depois das eleições era um grande erro, porque o dinheiro era necessário agora, né? Mas alguns republicanos apoiaram a decisão do Trump, como o Mitch McConnell, exatamente, né? Os democratas foram além, né? A Pelosi disse que, obviamente, essa decisão do presidente era irresponsável, que ele estava negligenciando o povo americano, que tanto precisa desse estímulo. No entanto, o presidente Trump, na verdade, estava, né, culpando a Nancy Pelosi, quer dizer, é política, né, gente? É um culpando o outro, é um apontando o dedo para o outro. Mas, enfim, por conta dessa repercussão negativa, ainda na terça-feira, como eu vou destacar aqui para vocês, ó, às 11h18 da noite, o presidente Trump escreveu um novo tweet dizendo o seguinte. Vou destacar aqui para vocês e vou traduzir rapidamente. Basicamente, ele diz: se eu receber uma medida de estímulo individual para o cheque de $1.200, esses cheques irão imediatamente, em letra maiúscula toda, imediatamente em letra maiúscula, esses cheques irão imediatamente para o grande povo americano. Eu estou pronto para assinar. E daí ele faz uma provocação aqui, perguntando: ele pergunta aqui, você está ouvindo, Nancy? Né? Provocando aí a Nancy Pelosi. E daí ele marca as pessoas principais aqui: a Nancy Pelosi, o Mark Meadows, que é o chefe de gabinete dele,
o senador Mitch McConnell, enfim. E ele fala isso, gente, e assim, a gente já sabia, né, que essa parte dos cheques de 1.200 já era comum acordo entre democratas e republicanos, né? Então, não deveria ser um problema. O único problema que a gente vê é que os democratas já haviam se manifestado que eles eram contra essa abordagem de aprovar acordos, né, medidas individuais. Eles acreditam que era muito mais vantajoso se aprovar por completo, né, um pacote completo que teria um efeito muito maior na economia do que ficar aprovando essas medidas individuais. Mas enfim, a gente nunca sabe, porque os democratas dizem isso, né? Dizem que são contra aprovar essas medidas individuais. No entanto, gente, na semana passada foram os democratas que apresentaram uma medida aí individual para socorrer as companhias aéreas. Eles apresentaram isso na sexta-feira e quem rejeitou dessa vez foram os republicanos. Enfim, é confuso, né? Não dá para entender. Dá a impressão aqui de que a única coisa que eles querem é se contrariar. Mas enfim, gente. Agora estamos nessa. O presidente Trump quer aprovar aí os 25 bilhões, a medida individual de 25 bilhões para as companhias aéreas, uma segunda rodada do PPP, somando um total de 135 bilhões para as pequenas empresas e mais o cheque de estímulo direto para o povo de $1.200, mais $500 para cada dependente. Segundo Trump, ele diz que esses 25 bilhões de dólares para as companhias aéreas e os 135 bilhões de dólares para o PPP viriam diretamente de um dinheiro que sobrou do primeiro pacote de estímulo, do pacote de estímulo anterior, né? Então não seria nem dinheiro novo que teria que ser aprovado, é só ele estaria remanejando, né, esse dinheiro de uma coisa para outra coisa. Então agora a gente tem que aguardar e ver o que o secretário de Tesouro, né, o Steve Mnuchin, e o chefe de gabinete da Casa Branca, o Mark Meadows, o que eles vão conseguir negociar e aprovar com os democratas. E mudando um pouquinho, focando mais nas notícias políticas, aconteceu ontem o primeiro e único debate do vice-presidente Mike Pence e Kamala Harris. Eles ficaram separados por um plexiglass e em uma distância um pouco maior do que aquela que havia sido originalmente planejada, por conta aí, obviamente, da infecção do presidente Trump, né, e do contato direto que o Mike Pence teve com o Trump. Apesar do Mike Pence ter testado negativo, a gente sabe que esses testes nem sempre são 100%, às vezes a pessoa testa negativo e daí depois de alguns dias ela testa de novo e dá positivo. Então foram algumas medidas de segurança extra, né, que eles tomaram. E, gente, o segundo debate presidencial entre o presidente Trump e Joe Biden será realizado no dia 15 de outubro, que é a quinta-feira da semana que vem. E, segundo Trump, ele pretende sim participar desse debate. Outra notícia interessante, segundo o Instituto Gallup, uma pesquisa recente mostrou que o entusiasmo dos leitores está alcançando níveis recordes, superando o das eleições de 2016 e 2012. Então, isso nos leva a crer que o maior número de pessoas pretende votar nessas eleições, né? O que vocês acham? Vocês estão animados? Vocês estão entusiasmados? Prontos para votar também? Coloca aí embaixo nos comentários e compartilha com a gente para quem você pretende votar, né? É importante ouvir a voz de cada um. E por fim, gente, infelizmente,
De acordo com a Universidade John Hopkins, o número de casos de Covid-19 continua a crescer nos Estados Unidos. Mais de metade dos estados estão relatando cada vez mais o aumento de casos, de novos casos, o que é muito triste, né? Então, por hoje é só. Por favor, gente, se inscreva, deixe seus comentários aí, que realmente é muito importante saber a sua opinião. E se inscreva, deixa um like pro canal para ajudar o nosso canal. E em breve eu trago mais notícias importantes para vocês, notícias que são relevantes, que afetam diretamente a sua vida, tá bom? Até a próxima então, gente, e se mantenham seguros aí. Grande abraço!